iniciando nesse momento solene, eu peço à amada igreja que abra a palavra de Deus no livro de Isaías. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 9. Nós faremos uma leitura do versículo 8, o 9 e o 10. Porém, o texto que vamos meditar é o versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os seus moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Amados irmãos, o título do sermão é A Malignidade do Orgulho. E quão perigoso é o orgulho na vida de cada pessoa. Muitos que estão contaminados com orgulho acham que não, são simples e que são humildes. Mas quanto mais confiança você tem na sua humildade, mais orgulhoso você demonstra ser. Aqui o Senhor está falando da soberba de Efraim, da soberba de Israel. Porém, Acais também estava soberbo. O rei Acais, o rei de Judá, confiava na força do homem. O povo já não acreditava mais que Deus poderia livrá-los. Efraim e os sírios estavam indo contra Judá. E o rei de Judá, Acaz, estava justamente com medo da tribo de Efraim, que se aliou aos sírios e vinham contra Judá. Pois eles não aceitavam que Acaz não se aliasse com eles para lutarem contra os assírios. Queriam forçar a que fossem como desejavam. É mais ou menos aquele tipo de pessoa que tenta trazer você para o lado dele. Se você não vem para o lado dele, ele se torna teu inimigo, ele se declara teu inimigo. Era o que estava acontecendo aqui. Efraim se aliou aos sírios e convidaram, chamaram, convocaram Judá para se unirem em guerra contra os assírios. E o rei de Judá disse: não vamos. Então eles se voltaram e foram destituir Acais do seu reinado. A soberba deles, no entanto, foi denunciada pelo profeta Isaías. E agora você vai ver o confronto entre a palavra de Deus e o soberbo. Observe o que diz o versículo 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Porém, é como se o Senhor Deus estivesse denunciando os pecados passados da nação de Israel. Porque quando Deus tinha chamado Jacó era o nome que traduzido queria dizer enganador, aquele que agarra pelo calcanhar para tomar o que te pertence. Talvez seja por isso que Deus mudou o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então, é como se Deus estivesse dizendo: olha, Israel, vocês voltaram às práticas passadas, vocês voltaram às práticas pecaminosas do passado. Quando era Jacó um suplantador,
Israel ele é formado de duas partes. Isra, este verbo é Sara, que conjugado na terceira pessoa, o masculino, no singular do tempo imperfeito, o verbo significa lutar. E como está no tempo imperfeito, traz a ideia de uma ação contínua, de uma luta contínua. Mas que luta é essa que Deus estava trazendo à consciência do povo de Israel quando trocou o nome de Jacó por Israel? Pelo que Jacó lutou? Para que tivesse o nome mudado para Israel. Jacó lutou por Deus. A luta de Israel com Deus foi para que Deus não o deixasse, foi para que Deus permanecesse com ele, foi para que Deus o abençoasse. Então preste atenção. Jacó, que agora seria Israel, estava lutando com Deus por Deus, pelas bênçãos de Deus, pelas coisas de Deus. Ele já não queria mais o calcanhar do seu irmão Esaú. Agora ele queria as bênçãos de Deus, e ele luta com Deus como que dizendo assim: Senhor, se não for estar contigo, então não vale a pena viver, não vale a pena continuar na minha jornada. Como Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Assim estava Jacó, que agora seria o Israel. Oséias apresenta de uma forma muito bonita, no capítulo 12. Oséias, ele diz assim no versículo 4. Oséias capítulo 12, o versículo 4 diz assim: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Então observe como Oséias está mostrando qual era o interesse de Jacó. O interesse de Jacó era por Deus, achar mercê em Deus, receber do Senhor as bênçãos, ouvir Deus falar. Isso que os amados estão fazendo aqui no culto. Vieram ouvir Deus falar, buscar mercê no Senhor. Isso que os amados estão assistindo ou ouvindo através da Rádio Missões. O que estão fazendo é querendo ouvir a Deus. E aí ele recebe o nome de Israel, aquele que luta com Deus. Mas com que propósito? Pelo próprio Deus. Já agora, o Israel do Senhor é denunciado pelo profeta Isaías porque ele estava lutando com os homens, por homens. Então eles se levantaram contra a Síria, se levantaram contra Judá. Para quê? Para encontrar mais de Deus, para conhecer mais o Senhor, para ouvir o que o Senhor tinha a lhes dizer? Não, eles estavam lutando com os homens para se tornarem mais fortes, e lutando por homens para serem dependentes daquilo que viam, daquilo que possuíam. Observe Isaías no versículo 13 do capítulo 9, ele diz isso: todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Então eles não tinham mais interesse no Senhor dos exércitos, eles estavam interessados em vencer em guerras, e para vencer a guerra contra os seus inimigos, eles se aliavam com quem pudesse. Ou seja, era um interesse mundano, era um interesse vertical, um interesse horizontal. Eles não tinham um interesse vertical, eles não queriam mais saber do Senhor, e é por isso que o Senhor está denunciando-os através do profeta Isaías, dizendo que, olha, quem está ferindo vocês sou eu, para que vocês acordem, para que vocês despertem,
mas vocês não percebem e não buscam o Senhor dos Exércitos. Aqui você vê o decreto de Deus. O Senhor enviou uma palavra. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Então o Senhor anunciou um decreto. O decreto que iria ferir todos eles. O decreto do Senhor, ele se revela em seus eventos. Como é que você sabe que Deus decretou alguma coisa que esta não está revelada em sua palavra? Como é que você sabe que as coisas do Senhor que foram decretadas estão acontecendo? É só você ver a história. Tudo que acontece diz respeito aos decretos soberanos e santos do Senhor, que tem um propósito elevadíssimo, acima da compreensão humana. Por isso que as pessoas veem as coisas acontecendo e entram em desespero, e não sabem o que está acontecendo, e muitos culpam Deus, outros culpam a natureza, e eles ficam todos perdidos, mas eles não percebem que Deus decreta todas as coisas com um fim sábio e soberano, que ninguém consegue alcançar, porque os pensamentos de Deus é mais altos do que os pensamentos do homem. Assim como a terra é tão distante dos céus, assim é os pensamentos do Senhor referentes à compreensão humana. O Salmo 147, do versículo 15 ao 18, mostra como é que Deus governa sobre a natureza. Deus governa sobre a natureza através dos seus santos decretos, através das suas ordens. Veja o que diz o Salmo 147, do 15 por diante. Envia as tuas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinzas. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Então, quando as coisas acontecem é porque a palavra de Deus está sendo manifestada e as coisas precisam acontecer, porque é decreto do Senhor. E o orgulho do homem? O orgulho não escapará do juízo da palavra de Deus. Deus, ele tem um compromisso contra o orgulho. O compromisso de Deus é destruir, esmagar todos os orgulhosos e soberbos e altivos de coração. E é essa palavra que ele enviou contra Jacó e caiu em Israel. Porquanto, quando Deus tiver feito um pronunciamento no sentido real, esse evento já se concretizou. Não tem como escapar. Isaías capítulo 55, o versículo 10 e 11, diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra de Deus é anunciada, é pronunciada pelo Senhor. E quando ela é anunciada pelo Senhor, ela tem um propósito. Você não entende, você fica conturbado, você fica aflito, você fica triste com Deus, alguns ficam raivosos, mas a verdade é que existe um propósito naquela palavra, num decreto que está se desenrolando. Ela fará o que apraz ao Senhor,
e vai prosperar naquilo para o que ele a designou. Ninguém pode escapar do corte da espada da palavra de Deus. É isso que o escritor aos Hebreus fala, quando ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando ele escreve aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 por diante. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então imagine a espada mais afiada que já existiu na terra até os dias de hoje. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada dessa de dois gumes. E sabe o que ela faz? Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Qual espada faz isso? Só corta o corpo, a matéria. Mas a palavra de Deus, essa espada, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta. Então, isso é a palavra que vem contra o soberbo, contra o orgulhoso, contra aquele que é altivo dos olhos, que acha-se superior, que acha que escapará do juízo de Deus porque ele pensa ser alguma coisa. Eu oro demais. Eu faço muitas coisas. Eu ajudo os pobres. Eu faço tudo para não pecar. Não adianta. Tudo isso que você está dizendo só manifesta quanta podridão existe no teu coração. Quanto mais você se acha santo, quanto mais você se acha potente, quanto melhor você se acha, pior se manifesta o teu coração, a podridão do teu coração. Porque é justamente aqueles de espírito quebrantados, os pobres de espírito que se reconhecem como sendo nada, que estão sendo reconhecidos e agraciados por Deus, porque ele dá graça aos humildes, mas ao soberbo ele humilha. Então você observa, por exemplo, na história que Jesus contou do publicano e do fariseu. O fariseu sobe no monte juntamente com o publicano, e a oração do publicano era de si, para si mesmo. Senhor, graças te dou, porque não sou igual a este publicano, que eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu faço o eu sempre predominando. Enquanto que o publicano não ousava nem olhar para os céus e batia no peito, dizendo apenas: Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu busco a tua mercê, a tua misericórdia. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E Jesus Cristo disse: olha, o que desceu justificado foi o publicano, o pecador. Mas o arrogante, o soberbo, é desprezado por Deus. E Deus levantou uma palavra de juízo contra os presunçosos, contra aqueles que se acham melhores que os outros. Agora, o juízo de Deus só se concretiza quando a arrogância e a dureza de coração permanecem. Porque não significa que o fato de Deus dizer: olha, vou destruir tal nação, vou destruir tal povo, vou destruir tal pessoa, não significa que de fato Deus o fará aquilo. Mas Deus está dizendo que se aquela pessoa não se arrepender, sim, de fato, Ele fará. Lembra de Jonas, quando foi para Nínive?
Jonas foi anunciar a destruição de Nínive. Mas Jonas sabia, por isso que ele não queria ir, que Deus é misericordioso. E Jonas queria que o povo continuasse nos seus pecados, porque era um povo que não pertencia a Israel, então nem valia a pena fazer nada por esse povo. E ele não queria ir. E acabou Deus forçando ele a ir. E quando ele chega lá, que prega a sentença do Senhor contra Nínive, o rei, o povo e todos os animais ficam em jejum, cobrem-se com cinzas e clamam a misericórdia do Senhor. E são alcançados pela misericórdia do Senhor. Então é isso que Deus está fazendo. Está anunciando a destruição para que o povo desperte. E o povo não desperta. Então a destruição vem. Existe a vontade decretiva de Deus, que ela é oculta, e nós só sabemos quando os eventos se desenrolam ou quando ela é anunciada em sua palavra, como por exemplo as revelações do Apocalipse referente ao futuro, as revelações de Ezequiel, de Daniel, do próprio Cristo referente ao futuro. Essas nós sabemos, são decretos de Deus e que vão acontecer. Mas existem muitas outras coisas, vontade de decreto de Deus, que estão ocultos, que nós só saberemos depois que acontecer. Mas existe a vontade preceptiva de Deus, a vontade de preceito de Deus, que é quando Deus diz: olha, vai acontecer tal coisa, mas Deus está trabalhando nos corações para que eles se convertam. Jeremias fala dessa vontade preceptiva de Deus no capítulo 18, do versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Percebem como Deus é gracioso, como Ele é misericordioso, e as oportunidades que todos recebem diariamente desse Deus. Depois ele diz: e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria, e essa nação sofrerá a punição do juízo de Deus. Eu quero que os irmãos entendam, para resumir, que Israel confiou na sua própria força. Isso é arrogância. A dependência de Deus se manifesta através da sua busca por Ele. Se você não é uma pessoa de oração, se você não se prostra, se tudo que você vai fazer antes você não clama ao Senhor por graça, por ajuda, então você confia na própria força, e isso é arrogância. Judá confiou no poderio de grandes reis. Muitas vezes você nem ora porque já é tão certo o teu salário cair na conta. Muitas vezes você nem ora para que tenha mantimento em casa, afinal de contas a sua conta no banco está no azul. Então as coisas que vão acontecendo faz com que você confie em homens. Isso também é arrogância e soberba. Todos eles, Israel e Judá, esperaram e criaram expectativa no que é pó, e Deus se levantou contra ele. Agora eu pergunto: e você? Em que você se apoia? Em quem você confia? O quanto você se humilha? O quanto confia apenas no Senhor Jesus Cristo? Se questione, porque aquele que continuar orgulhoso conhecerá o poder do decreto vingativo de Deus. Olha como Deus se apresenta em Oséias, capítulo 9, versículo 7. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito
disser assim: chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição, não tem mais jeito, chegou o dia. E aí você precisa pensar: para que Deus te criou? Por que Ele te chamou das trevas para a luz do seu Filho? Sabe para que Deus te criou? Para a glória dEle. Sabe por que Ele te chamou do poder de Satanás para o poder e salvação do seu Filho? Para que você seja santo e humilde diante dEle. Qualquer um que fuja desse propósito deverá conhecer a vingança do Senhor, o decreto de vingança do Senhor. Como diz em Deuteronômios capítulo 32, do versículo 34. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próxima e o seu destino se apressa em chegar. Não queira, meu irmão, minha irmã, que chegue nesta condição para que só depois você pense no quão importante é ser humilde, quebrantado aos pés do Senhor, porque não dará tempo. Como diz Salmos capítulo 7, do versículo 11: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Pense nisso. Tem dias que você está indignado com a maldade dos homens. Tem dia que você está indignado com as coisas ruins que acontecem. E tem dias que você está bem, tranquilo, feliz. Deus sente indignação todos os dias. Por quê? Por conta dos homens que não se arrependem. Como diz o versículo 12: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já o instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Quem escapará? Ninguém terá condição de escapar do juízo de Deus. Saia do seu mundo de orgulho, dessa bolha que você criou, achando que nada te acontecerá de errado, porque você é bonzinho, porque você busca o Senhor, porque você não existe nada em você e que você faça que te proteja do orgulho, da altivez de coração. Foi o que derrubou Satanás, e foi o que ele usou para derrubar Adão e Eva, e é o que tem derrubado os cristãos que estão desatentos. Precisa-se estar quebrantado diante do Senhor constantemente, para ver o quanto você depende dele. Você já parou para se questionar por que a frieza de coração vem aos homens? Por que os homens, os crentes, começam tão fervorosos, buscando ao Senhor, animados, querendo conhecer mais, perguntando, buscando, vindo para a igreja, só que com o passar do tempo esfriam? Por que será? Por que será que eles se tornam mornos a ponto de Jesus Cristo ter vontade de vomitá-los? Por causa do orgulho, porque acham que não precisam mais do Senhor, não como antes. Antes eram ativos e fervorosos, agora não. Afinal de contas, já chegaram no status tão elevado de santidade que nem da igreja precisam tanto. E aí não vêm para a igreja. Estão tão convencidos de si mesmos que nem buscam mais ao Senhor em oração, que nem meditam as oportunidades que têm de pregar a palavra, de levar aos corações o Senhor Jesus Cristo, nem o fazem, porque acham que já estão dando o máximo ao Senhor. Porque as pessoas faltam tanto com o Senhor, senão pela sensação de que já fazem o que é preciso, o que podem,
quando na verdade estão sendo enganados. Estão contaminados com a Babilônia, estão contaminados com o mundo. Em Jeremias, capítulo 51, versículo 6, Deus diz pelo profeta: fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará a sua paga. Quando chegar o tempo da vingança, você será surpreendido, porque você está tão convencido de si mesmo, achando que não precisa mais dos meios de graça que Deus te concedeu: igreja, oração, estudo bíblico, coisas que importam para a tua alma, para você identificar o teu orgulho e se livrar dele. Você está tão convencido de si mesmo que você nem quer mais, porque já se acha pronto. E muitos ouvirão no último dia o Senhor rejeitando-os, mas eles dirão: Senhor, em teu nome a gente expulsou demônios, em teu nome a gente fez muitos milagres, Senhor, em teu nome a gente profetizou. Como assim? Não pode o Senhor nos rejeitar. E ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Outros dirão: Senhor, como assim não nos conhece? Quando estiverem batendo do lado de fora. E o Senhor, eles dirão: ah, Senhor, nós comíamos na tua presença, andávamos contigo nas ruas, ouvimos o Senhor falar conosco. E Jesus também dirá que eles serão lançados fora, porque Jesus não os reconhecerá. Não dê tempo à sua soberba, não dê tempo ao seu orgulho. Humilhe-se diante do Senhor, busque os trabalhos da igreja, busque saber o que o Senhor quer que você faça para levar Cristo aos perdidos. Como é que você pode contribuir com o Evangelho? Como é que você pode avançar na sua caminhada cristã? Busque saber. Não dê tempo ao seu orgulho. Não ache que o que você já faz já está bom demais para Deus. Não, eu vou uma vez por mês para a igreja, está bom demais. Não, eu já orei de manhã, está bom demais. Não, eu já preguei o Evangelho para algumas pessoas, está bom demais. Não pense assim, porque esse tipo de pensamento é orgulho, é arrogância. Arrependa-se, usufrua da paciência e misericórdia de Deus, para dela se utilizar em arrependimento. Não brinque com a tolerância de Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 2 de sua epístola, o versículo 4, ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e a tolerância, e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Percebem o perigo de você ignorar a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Você só chegou ao arrependimento porque Deus foi bondoso, porque Deus foi tolerante, porque Deus foi longânimo com você, foi paciente com você. Porque se Deus não fosse, você teria sido já condenado e lançado em trevas eternas. Mas porque Ele é paciente, você chegou ao arrependimento. E agora vai deixar o orgulho contaminar sua vida novamente? Não permita. Olhe para as ameaças do Senhor contra o seu orgulho, e não para as ameaças dos homens. Os homens não são nada. Não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então olhe para as ameaças do Senhor e tema ser orgulhoso. Olhe para as promessas do Senhor
e não para as promessas dos homens. As promessas do Senhor são promessas riquíssimas, bondosas, misericordiosas, cheias de graça e de riquezas espirituais. Então olhe para essas promessas. Ou você será confrontado com a palavra de Deus, como Israel foi. Lancei uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Cuidado com sua soberba. Que Deus abençoe a igreja. Nós vamos responder a mensagem abrindo ainda na epístola de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17, que diz: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. A igreja: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus irmãos, vamos cantar ao Senhor o hino de número 89, em resposta à mensagem